Olá, muito bom dia a você, distribuidor Expresso Brasil. Eu me chamo Emerson Lima e eu estou aqui hoje para ensinar para vocês como manusear, como programar a sua máquina Expresso Brasil, para que você também possa ensinar para os seus clientes como manusear as suas próprias máquinas. Mostrando para vocês passos básicos, nós vamos abrir a máquina e vamos mostrar para vocês primeiro internamente como é que a máquina funciona. Todas as opções que a máquina tem. Então aqui nós temos 3 canistras internos, que são os compartimentos onde os produtos ficam. Então você tem aqui o café, que é o principal. O segundo recipiente, você pode colocar uma bebida da sua preferência. O cliente ele vai trabalhar com cappuccino, com café com leite, uma bebida pronta servida pela Expresso Brasil. E aqui também, a gosto do cliente, ele vai trabalhar com chocolate, com chá, com qualquer insumo que ele queira trabalhar, de acordo com o público que seja direcionado para consumo dessa máquina. Aqui nós temos os misturadores. E aqui nós temos a saída já da bebida pronta. Como é o funcionamento básico dessa máquina? Ela joga o pó, que vai estar aqui pronto, o café, o chocolate, o cappuccino, o chá, e ela mistura com a água quente que sai de dentro da máquina. Então, funcionamento bem simples, em 7 segundos a bebida está pronta, ok? Esse é o moedeiro, que você vai ver ele pela parte de fora da máquina também. Esse é o cofre da sua máquina. E esse é o dispensa de copo interno. Vocês estão vendo aqui um copo especial, um copo de papelão, que ele vai sair da máquina automaticamente quando você pressionar o botão, desde que ela esteja programada para trabalhar com o dispensa de copo interno. Você pode também trabalhar com outros copos descartáveis, que não seja esse, um copo de isopor, que nós recomendamos, ou pode também trabalhar com um copo de plástico tradicional. Mas nós aconselhamos que você trabalhe com um copo específico para a máquina, porque ela vai funcionar da forma correta, ok? Aqui dentro da máquina, vocês vão ver o botão on-off, que é a programação da máquina. Ele está posicionado aqui na posição off, tá? A posição off quer dizer o seguinte: a máquina vai estar acesa aqui o uso, então ela está pronta para uso. Mas se você quer entrar na programação, você coloca a sua chave na posição on. A máquina vai dar um bip e você vai entrar na programação da máquina, ok? Nós vamos a seguir mostrar a programação, mas exemplificando ainda os outros botões internos da máquina. Nós temos aqui o botão que serve para fazer a limpeza automática. Nós vamos mostrar como é que essa limpeza funciona também. O botão de teste de copo. Depois que você abastece o copo, você tem como testar. E aqui nós temos o botão de prevenção de umidade, que é o dry switch. Ele tem que se manter ligado porque o exaustor fica removendo umidade de dentro da máquina, ok? Fechando a sua máquina aqui, lembra que nós colocamos o botão na posição programação? Então agora a máquina está pronta para ser programada. Explicando um pouco a máquina externamente, você vai ter o botão número 1, que diz respeito à bebida 1, que está lá dentro da máquina. O botão 2, que vai servir, que vai preparar a bebida 2. E o botão 3, que vai preparar a bebida de número 3. O botão mod, que é o botão que você vai acessar tudo dentro da sua máquina. Todas as programações de dentro da sua máquina você vai acessar pelo botão mod. O botão down, que significa para baixo. E o botão up, que significa para cima. Aqui na sua máquina, no visor, no vídeo você pode não estar vendo, mas aqui no primeiro sinal da tua máquina é o botão use, que quer dizer em uso, pronta para usar. O heat em inglês quer dizer aquecendo. No cup quer dizer falta de copo. E no water quer dizer falta de água, ok? Price é preço. Insert é o sinalizador que pede para que as moedas sejam inseridas. Então essa máquina é uma máquina que funciona tanto com moedas como sem moedas. Esse aqui é o compartimento que
as moedas são inseridas e uma vez programando o valor de cada bebida, a máquina só vai servir a bebida quando o valor referente àquela bebida for completado aqui no dispenser, no compartimento de moedas, ok? Então nós vamos aqui primeiro apertar no botão mod da máquina. A primeira informação que a máquina vai dar para nós é a 0.9, ou ela pode estar chegando para você com uma programação diferente, mas a programação que está agora é a 0.9. O que é importante você saber? Que A refere-se ao compartimento interno 01, que é o A, ok? Então, se nós colocarmos no compartimento 01 o café, a máquina está me dizendo que a programação dela atual é servir, quando você apertar no botão número 1, 0.9 do insumo café. Se eu apertar no botão 1, já apertei no mod e apareceu já a programação da primeira bebida. Se eu aperto no botão 1 novamente, a máquina vai me dizer N 6.0. E o que é N para a máquina? N é a quantidade de água para a bebida número 1. Então eu aperto de novo aqui, ó, vou ter A 0.9 e N 6.0. Quer dizer que a máquina vai estar misturando 0.9 de insumo café e N 6.0 de volume de água, ok? Esse 6.0 corresponde a mais ou menos 100 ml. Então, se você quer ajustar a máquina para trabalhar com mais quantidade, com mais volume de água, você vai colocar para cima no botão up. Ou se você quer uma bebida menor, um café mais curto, você vai programar a sua máquina no botão down colocando para baixo. E aí você vai encontrar o volume do copo que você quer trabalhar. Então eu vou deixar aqui no valor que estava e vou passar para a programação do botão 2. Quando eu aperto no botão 2, veja que mudou. A letra já é B. Então ele está dizendo B 2.5. Ele está dizendo para mim que quando eu aperto no botão 2, a máquina está dispensando do pote 2, que é o pote B, 2.5 do insumo referente. Nesse caso, na nossa máquina, é o chá que está lá dentro. Então, quando eu aperto no botão 2, ela vai jogar 2,5 segundos de chá e ela vai, vou apertar de novo no número 2, jogar 6.0 de água, que é a mesma quantidade que está lá no café que vocês viram agora. Então eu estou trabalhando com essa máquina hoje com um copo de 120 ml de isopor. Por isso, esse 6.0 aqui está fixo para o volume de água das bebidas. Quando eu aperto no botão 3, ele está me dizendo que o C, o pote C, está dosando 5.0 de insumo, nesse caso da máquina o cappuccino, e ele está jogando também 6.0 de água. Se eu quero, mais uma vez, aumentar ou reduzir tanto o volume de insumo quanto o volume de água, eu uso os botões down para baixo e up para cima, ok? Passando para mais uma programação, eu aperto no botão mod novamente e agora acendeu a luzinha verde aqui do preço. Então agora vocês podem programar o preço da bebida. Ela já está aqui para o preço 1, você aperta o número 1, ela não vai sair de 0 porque está programado para 0. Então, nessa ocasião, a máquina está servindo sem que seja necessário colocar a moeda. Então, para programar o valor da bebida, se você quer vender um café por 25 centavos, se você quer vender por 50, se você quer vender por 75, por R$1, você vai aumentando o preço ou você vai baixando o preço com esses dois botões também. Então, agora eu já programei a minha bebida 1 para ficar R$1. Agora eu vou para a bebida 2, vai aparecer 0 novamente. E aí eu vou programar a bebida 2 também para R$1, vou subindo aqui. E eu vou programar a bebida 3 para R$2. Então eu vou colocando para cima até que chegue o preço de R$2. Ok? Compartimento de moedas, eu já falei que ele fica aqui fora, ele cai no cofre, a moeda cai no cofre lá dentro. Então, só para vocês verem o funcionamento da máquina, eu já estou com o preço da bebida programado. O que é que eu vou fazer agora? Se eu quero já que a máquina funcione,
eu vou abrir, eu estou em programação, eu não posso funcionar a máquina em programação, ela não vai funcionar. Então eu vou pegar a chave de dentro, colocar na posição off, a máquina já deu o bip e já está pronta para uso. Ok? Vou colocar o copo aqui, ela ainda não está programada para dispensar o copo que está lá dentro da máquina. Então eu quero a bebida 1, que é o café, que sai nesse copo. Se eu aperto, a máquina não dosa. Por quê? Porque o preço da bebida 1 é R$1. Se eu aperto no botão 2, o preço também é R$1. Se eu aperto no botão 3, ela já mudou o preço para R$2, que foi o que eu acabei de programar na máquina. Então o botão 1, se eu quero consumir café, eu vou ter que inserir R$1 na máquina. Então eu vou pegar aqui algumas moedas. A máquina funciona com 3 tipos de moedas, 25 centavos, 50 centavos e R$1. E eu vou inserir aqui as moedas. Já mostrou aqui, ó, 25 centavos e está pedindo para que eu insira mais moedas até que complete o valor. 50 centavos, 75 centavos, retornou, é normal. Alguma moeda adulterada ela pode voltar por diferença de peso. Entrou a moeda. Já chegou ao preço de R$1. Agora sim, se eu apertar no botão 1 ou no botão 2 que está programado para R$1, a máquina vai servir. Se eu apertar no botão 3, a máquina não vai servir. Ela vai pedir que eu insira mais moedas. Mas se eu agora apertar no botão 1, note que a máquina agora já vai servir a bebida, que é o café que está lá dentro. Então somente alguns segundos, a bebida já está pronta aqui para saborear. Delícia, hein, gente? Olha só, passando um pouquinho mais para a programação, a máquina, como está pronta para uso, eu vou retornar a máquina para a posição de programação, tá? Já voltou para a programação. Veja, quando a máquina está para programação, ela aparece aqui 3 tracinhos, ok? Quando você vira a chave para a posição ON. No mod, nós já passamos pela programação das bebidas, pela programação do preço. E agora, a quantidade de bebidas que foram vendidas. Então a máquina é uma máquina extremamente inteligente, automática. Ela vai informar para você o relatório de vendas. Então, o botão 1, quando eu aperto no botão 1 ele não vai mudar. 29 bebidas já foram servidas nessa máquina de teste. No botão 2 foram servidas 37 bebidas. E no botão 3 foram servidas 27 bebidas. Caso eu comece a operar a máquina novamente, eu sirva mais uma bebida, 1, 2 ou 3, automaticamente a máquina já vai aumentar esse contador. Ok? Passando mais uma vez no mod, a máquina vai me dar a informação AC2 ou AC1. Esse AC significa a programação para a máquina funcionar ou não com o copo que fica internamente, ok? Então AC2 quer dizer que a máquina está funcionando com o copo externo. Eu estou pegando o copo da minha preferência, isopor, plástico, e estou colocando aqui na máquina, ok? Se eu quiser que a máquina funcione com aquele copo que está lá dentro, eu vou selecionar aqui a opção para baixo ou para cima, ele vai me dar AC1 e eu já programei para ele funcionar com aquele copo que está lá dentro. Então quando eu voltar à programação e pedir para a máquina dosar uma bebida, ela vai jogar o copo que está lá dentro da máquina já, ok? Mais uma vez na programação, ela me mostrou agora 90 graus, essa é a temperatura que a água está saindo, que a bebida está saindo. Então também posso aumentar essa temperatura ou reduzir essa temperatura, mas eu aconselho sempre trabalhar com a temperatura entre 90 no máximo 92 graus para não forçar muito a máquina. Mas o máximo que ela pode atingir, se você está numa região mais fria, se você está no sul, se você está no sudeste, eu aconselho que trabalhe de 92 a 93 graus, ok? Mas nunca com 95. Apertando mais uma vez no mod, a máquina me deu a informação IN2. Se eu colocar aqui para baixo, IN1. O que é que significa essa nomenclatura? Quer dizer o seguinte: IN2 é para que a máquina puxe
a água através de um galão autônomo, de um garrafão de água. Ela está funcionando com bomba. A bomba está puxando de dentro do garrafão para dentro da máquina. Se eu não quero trabalhar com garrafão, eu vou usar a rede de encanação do meu estabelecimento. Então eu vou programar a máquina para ficar com 1N1. Então a máquina vai estar ligada à sua rede hidráulica e ela vai funcionar normalmente repondo água quando ela precisar, quando o nível da máquina pedir para que a água entre na caldeira para que seja aquecida. E vocês já viram como é simples, né? A programação é pequena. A máquina já zerou de novo a programação. Eu já fiz tudo o que eu queria na máquina, né? E a programação encerra-se por aí. Voltando àquele funcionamento do copo interno, que foi o que eu acabei de mudar, né? Eu vou abrir a máquina aqui novamente. Vou colocar ela em posição de uso, virando a chave. Ela deu informação agora aqui de aquecimento, então no momento ela acabou de puxar mais um pouco d'água, então ela agora está aquecendo a água que está lá dentro. Daqui a pouquinho ela já vai acender o botão de uso, ok? Nós vamos aguardar um pouco. Por que isso aconteceu, gente? Vocês lembram que eu acabei de alterar a temperatura da máquina para 92 graus? A máquina ela estava com 90 graus em funcionamento. Como eu aumentei para 92, a máquina agora está buscando chegar a essa temperatura de 92 graus para que ela volte a funcionar. Rapidamente ela já sinalizou que já está pronta para o uso. Só que dessa vez eu não vou ter necessidade mais de colocar o copo lá, porque eu acabei de programar a máquina para ela funcionar com o copo interno. Então eu vou apertar aqui na bebida 1 e vocês vão ver que o copo vai cair lá automaticamente. Esqueci de um detalhe, colocar a moeda. Se a máquina está programada para trabalhar com moeda, eu vou ter que completar o valor de R$1. E aí sim, quando eu completar o valor, eu posso apertar no botão da bebida que eu quero e vai cair o copo automaticamente. Super inteligente. Eu considero essa máquina hoje como a melhor máquina vende no mercado, porque ela é uma máquina totalmente autônoma que não precisa de nenhum funcionário operando a máquina. Você simplesmente pode deixar exposta ao público e as pessoas vão se servir sozinhas, sem a ajuda de ninguém para manusear. Então é a melhor máquina do mercado, sem dúvida. Se você quer um mix maior de bebidas, você pode ter outra máquina. Ela é muito compacta, então você põe uma do lado da outra e você vai servir até 6 opções de bebidas, né? Máquina fantástica, não preciso falar mais nada, né? Eu peço para que vocês instruam da melhor forma o seu cliente, para que o seu cliente não fique, né, com a necessidade, preso ao distribuidor, preso a você, para fazer qualquer alteração de programação da máquina. Me chamo Emerson Lima e eu convido a você a ser também um distribuidor da Expresso Brasil. Ok? Obrigado e até a próxima.